Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Saudações cordiais alfa-sirianas a todos e todas. Para os que não me conhecem, o meu nome é Rui Mendes e hoje estou aqui, mais uma vez, em nome da Casa Real Sagrada de Sirius Grey e Alfa e também do Grupo de Sábios, para realizar mais um vídeo falando sobre coisas interessantes e, mais do que interessantes, úteis, verdadeiras. E como prometido em vídeos anteriores, hoje eu vou falar sobre o poder das invocações. Justamente porque ao longo da minha vida, uma vez que eu não tinha o apoio, seja dos meus amigos, seja dos meus familiares, e em se tratando de Brasil, pode ter certeza que a sua realidade é a mesma, não se iluda, né? Mas a grande verdade é que desde a adolescência que eu tinha muito costume de rezar, de orar, eu não podia ver uma igreja que eu já queria entrar lá para rezar. E aí, com o tempo, com a juventude, né, eu comecei, ao invés de rezar simplesmente, né, o Pai Nosso, Santo Anjo do Senhor e Ave Maria que a minha mãe ensinou para mim quando eu era criança, eu comecei a dialogar mesmo, eu comecei a, a, a me desenvolver, a me conectar, né, seja com os meus ancestrais, seja com Deus, seja com os anjos, e com aquilo que depois eu viria a saber que era o grupo de sábios, a Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha e etc. Então, para fazer esse vídeo hoje falando sobre o poder das invocações, eu acho que seria interessante a gente começar falando justamente a respeito dos meus encontros pessoais com isso que é a teurgia, né? Como se deu ao longo da minha história de vida esse processo de me conectar e também invocar entidades espirituais. Né? Então, na verdade, a primeira memória que me veio à mente quando eu fui fazer o roteiro desse vídeo, eu me lembrei que quando eu tinha por volta dos 16 anos de idade, eu trabalhava como office boy numa consultoria, numa empresa de consultoria de um senhor que se chamava, inclusive, como é que era? Porque a empresa se chamava Jaque Consultores. E ele se chamava José Ayrton de Castro, né? Por isso Jaque Consultores. E ele era um consultor mega workaholic desses caras que viajam o Brasil inteiro fazendo consultoria, palestra e etc e tal. Então eu passava às vezes dias, às vezes até semanas sozinho, né, naquela casa que era a empresa. E eu era uma espécie de secretário, de office boy, ele ficava me controlando pelo telefone, dizendo para eu fazer coisas, etc e tal, mas a verdade é que sobrava muito tempo livre. E eu não sei porque um dia eu encasquetei de sentar ali numa postura de lótus e fazer uns mantras on, né? E eu lembro que chamou muito minha atenção o resultado desses mantras ons, justo quando eu, né, porque a casa era grande, era um sobrado grande, tinha quintal, tinha uma sala ampla, um pé direito alto. E isso fez com que eu reparasse no eco, né, que o mantra ressoava. E aí lembrei dessa experiência e lembrei também que depois disso, veja, essa experiência eu tinha por volta dos 15, 16 anos de idade e eu só fui encontrar yoga enquanto prática e estudo, né, a partir dos 18. Né? Então é interessante pensar nesse impulso que veio do nada para somente 2 anos depois eu entrar numa escola de yoga. E nessa época que eu entrei no yoga, mais ou menos, então quer dizer, dos meus 18 até os meus 34 anos de idade, mais ou menos, eu confesso que eu não gostava de meditação, não entendia meditação, não meditava. Né? Eu priorizava as práticas de asanas, que são posturas, os pranayamas, que são exercícios de respiração, e os mudras, que são gestos que a gente faz com as mãos e com o corpo, que possuem resultados neuromusculares. Né? Então, para mim, yoga era isso, e a meditação eu meio que abominava. Né? Porém, quando eu, por volta de 2014, passei por esse processo de incorporação e abdução, né, disso que é o grupo de sábios, a Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha, o samurai, o criador de mundos, o pescador de sonhos e o destruidor de ilusões, enquanto entidades arquetípicas que me incorporaram e que são as responsáveis por tudo que eu escrevo e canalizo a nível periódico em nosso blog, né? Quando esse evento aconteceu, eu comecei a pensar que talvez a meditação fosse ser algo interessante, né? Então, mais ou menos um ano antes do meu divórcio, que viria a me introjetar em um nível de depressão profundo, do qual talvez eu só esteja saindo nos dias de hoje, né? Então, um ano antes do meu divórcio, a minha ex-esposa ia trabalhar, por volta das 12, 11 da manhã. Então,
Então, por volta das 12, 1 da tarde, eu, né, me colocava na rede ali e começava a invocar e fazer invocação, né? E essa invocação ela ia crescendo, ela ia, né? Porque eu li, não sei o que, então eu quero me conectar com Apolônio de Tiana. Ah, não, porque assim, e durante o processo da meditação cromática, né, surgiam entidades que se revelavam e que se manifestavam ali naquele momento de desaceleração vibratória, conexão espiritual, transe profundo. Enfim, foi um processo interessante, né? Aí quando veio o meu divórcio e eu entrei nessa depressão profunda, é que eu comecei a fazer essas invocações e essas sessões de meditação com um tom mais poderoso, com um tom mais dramático, né? Justamente porque eu estava muito revoltado, eu não estava esperando ser abandonado pela minha esposa, eu estava 100% configurado e programado para passar o resto da vida com aquela pessoa, entende? E aí, claro, né? Quando você busca a verdade também te busca. E aí comecei a ter experiências com entidades que me mostravam o porquê aquilo tinha acontecido, que me traziam resposta a respeito das minhas indagações, né? Que me tratavam com uma consideração e um respeito e um amor, principalmente, que eu não encontrava nas entidades com as quais eu me conectava quando eu entrava numa igreja e ajoelhava para rezar uma oração. Porque a diferença entre oração e invocação é que a invocação ela é como um talismã que você cria, né? Ela é como um ambiente que você cria para se relacionar de igual para igual com níveis de inteligência superior, seus ancestrais, anjos da guarda, eu superior e etc. Né? E claro, quando veio a depressão, eu já tinha 1 ano de prática daquela história. E aí eu comecei a entender aquilo que é a teurgia, aquilo que é a taumaturgia, aquilo que é a invocação de anjos, espíritos, entidades solares, lunares, entre outras coisas, que foi fazendo com que o método de meditação cromática sírio-delfínico pleiadiano nascesse, né, se aperfeiçoasse, amadurecesse, ainda que eu esteja devendo um livro, né, ensinando esse método, mas enfim, é um projeto para um futuro próximo, sem dúvida. E aí eu achei interessante, por bem, né, achamos pertinente compartilhar com a nossa nobre audiência aqui no canal, nossa nobre e grande audiência em nosso pequeno e humilde canal, uma invocação de proteção que eu fui desenvolvendo ao longo desses anos todos, né? Porque tudo isso começou em 2014, nós já estamos em 2024. Então são 10 anos amadurecendo esse método de meditação cromática sírio-delfínico pleiadiano. E eu canalizei e confesso para vocês que a prática diária desse método todos os dias, durante 10 anos, no mesmo horário, certamente foi fundamental para que eu não sucumbisse a certos pensamentos destrutivos, né? Que eu estou tratando, como vocês sabem, e foi informado em outros vídeos passados, né? Então eu comecei a reparar uns resultados interessantes, né? Em relação ao que acontecia na minha relação com as pessoas e o tipo de invocação que eu desenvolvia e que eu criei, né, uma invocação de proteção que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. E que dizia exatamente assim, ó. Que todo o trabalho de meus inimigos seja incansavelmente buscado até ser encontrado e seja totalmente destruído ainda em pensamento. Que eles sejam vigiados, escoltados, perseguidos, torturados 24 horas ao dia, 7 dias por semana, sem descanso. E que sejam para sempre impedidos de fazer o mal a mim, a nós ou a quem seja. Que eles percam sempre e que eles recebam sempre amplificado na própria vida, na própria pele, no próprio karma, na própria história. Todo o resultado do mal que a mim praticam, desejam e direcionam, que eles tremam de medo e sejam finalmente esmagados e devorados pelo próprio mal que eles mesmos criaram. Então aqui está um fragmento de uma invocação que eu aprendi a fazer ao longo da minha história como taumaturgo, como teurgo. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ligar os pontos a respeito de por que certas coisas não davam certo na minha vida com determinadas pessoas que se aproximavam de mim. E por isso que eu fiz questão de entonar a minha voz no momento em que eu digo assim, na própria pele, no próprio karma, na própria história, todo o resultado do mal que a mim praticam, desejam e direcionam.
E aí eu comecei a reconhecer o que nossos médicos e sábios chamam justamente de mecanismos de proteção que os nossos ancestrais, que o nosso eu superior, utilizam baseado justamente na lei do karma para que nós estejamos protegidos e para que aqueles que têm a clara intenção de operar o mal em nossas vidas possam ser impedidos, possam ser castigados, punidos, entre outras coisas que faz parte dessa relação matéria-espírito, né, que a lei do karma controla. Então, uma das coisas que eu percebi é o que os nossos médicos chamam justamente de karma instantâneo e fulminante. Né? Ou seja, quando a pessoa faz alguma coisa errada, faz alguma coisa que é mal, exagera, e de repente, né, quando ela abandona você, ela dobra uma esquina, acontece alguma coisa, e eu já vi isso acontecer milhões de vezes. Me lembro uma vez agora mesmo, na época da faculdade, que eu criei um jornal, um fanzine, né, chamava O Ácido. E a gente tirava sarro de todo mundo da faculdade, né, inventava lá um correio elegante, fazia gracinha, como estudante universitário. E um casal lá que a gente pegou para Cristo, lá para fazer uma brincadeira, não gostou, me enfiaram numa sala de aula lá da faculdade e falavam comigo com o dedo na cara, só esperando eu levantar a voz para enfiar um murro na minha cara. Um casal. A mina, inclusive, era mais masculina e maloqueira que o cara. Né? O cara tinha que acalmar a mina porque a mina queria sim vir para cima de mim. E eu todo educado, apaziguador, perdão, a gente está tentando fazer um negócio para unir os alunos da faculdade. E eles saíram xingando, por um pouco não me bateram. E foram para a esquina da faculdade, onde o pessoal lá ficava em frente ao barzinho e a papelaria, e foram fumar né, num lugar que todo mundo fumava e nunca acontecia nada. E justamente nesse dia, 15 minutos depois de arrepiar e quase me bater, a polícia foi lá, e eu não caguetei, não fiz nada, eu juro por Deus, eu não sou X9, né, mas aconteceu. 15 minutos depois. E isso é apenas um evento que eu estou compartilhando aqui da minha vida pessoal para que vocês tenham ideia de que karmas instantâneos e castigos fulminantes podem acontecer na vida das pessoas. Principalmente se elas querem fazer o mal para quem pratica o bem e a bondade. Né? Outra coisa que eu me acostumei a ver e a ter ao longo da vida é abandono voluntário por parte das pessoas e processos de fuga sem explicação. De repente a pessoa simplesmente já não te atende mais o telefone, já não troca mais ideia com você, deleta, some e é isso. Né? E você fica ali a ver navios pensando, caramba, o que eu fiz pro fulano? Né? Eu que só queria ajudar. Eu que fui o único que ajudei. Quantas vezes isso aconteceu? Agora, uma das coisas mais interessantes que eu vi acontecer graças a essa invocação de proteção. Né? E isso eu relacionei com o tema, né, na própria vida, na própria pele, no próprio karma, na própria história, porque boa parte das pessoas que se aproximavam de mim com promessas de grandes projetos e lindos trabalhos, né, essas pessoas começavam a ter problemas de pele, picores, alergia, vitiligo, tá ligado? E era batata. Né? Você já sabia que isso, assim, com todo respeito, tem a ver com desejos sexuais, né, por parte dessas pessoas para comigo. E às vezes pessoas do mesmo sexo que eu, né, que de repente nem sabem que tem essas tendências e inclinações dentro deles mesmos. Mas foi muito interessante ver que pessoas que se diziam, né, bons seguidores, bons alunos, bons apoiadores, bons pacientes, bons sócios, né, de repente, com o convívio, elas começavam a manifestar doença de pele e também problema de estômago, gastrite, úlcera, o que aconteceu inclusive com a minha mãe, porque minha mãe, durante os 3 últimos anos de vida dela, certamente para agradar os meus irmãos, né, ela aprendeu a me rechaçar e me odiar de uma maneira que eu acho que foi fundamental para criar dentro dela uma úlcera, né, porque você rechaçar e abandonar um sujeito como eu é algo bastante provável que você seja incapaz de se perdoar por isso. Né? Então, para mim, é muito triste, né? A mesma agonia que Midas sentia ao tocar tudo aquilo, né? Ao fazer virar ouro tudo aquilo que ele tocava, e de repente essa situação que a princípio parece riqueza, começa a se tornar algo desesperador, porque a comida virava ouro, as pessoas que ele amava virava ouro, tudo virava ouro. Né? E aí você encontra uma maldição, que eu confesso que encontrei ao longo de todos os meus relacionamentos ao longo da vida, né? Mas enfim, não me arrependo, francamente,
né, desses processos de finalização de ciclos com pessoas tóxicas, que certamente, ao serem mentirosas como são, acabam criando para si enfermidades que elas não precisavam ter, né, se elas não se sujeitassem ao ridículo de serem mentirosas, de serem traidoras, de serem incapazes, né? Aí surge outro tema interessante também a respeito, digamos assim, né, desse sistema de blindagem e proteção energética, né, que é o que a gente chama de efeito rebote. Né? Por quê? Porque uma coisa eu comprovei ao longo dos últimos 10 anos na minha vida. Né? Você pode criar uma realidade perfeita para você, você pode criar um sistema de proteção para si, você pode ser feliz com um monte de gente te invejando e te odiando, ainda que isso seja muito mais difícil do que se essas pessoas te amassem e te apoiassem. Né? Mas existe isso que se chama efeito rebote, que é justamente falhas no sistema de proteção e blindagem energética, que vão fazer com que a gente encontre naquelas pessoas que a gente ama, que a gente confia e que, obviamente, a gente espera a reciprocidade desse amor e dessa confiança, e que não acontece. E é aí que surge a alta traição, é aí que surge o processo de abandono. Outros eventos que eu vi também com alunos e pacientes ao longo da vida, principalmente em se tratando de Brasil, é a incorporação e abdução por parte dos obsessores e assediadores. Então, aqueles obsessores e assediadores que nós estávamos tratando para exorcizar ao longo de um tratamento, eles tomam conta do sistema de crença e do modelo mental do sujeito, que começa a ver no médico animósico, no terapeuta, no coach, no mentor, no guia. Ele começa a ver o inimigo, ele começa a projetar todos os defeitos da pessoa dele em mim. E é curioso, porque isso já aconteceu com uma dezena de pessoas no Brasil. Ou seja, é algo frequencial, é algo realmente que eu acho que eu vim aqui para descobrir, para entender, porque do ponto de vista da consciência, pelo que eu pude entender, a maioria das pessoas, principalmente as pessoas ordinárias, as pessoas que não têm grandes sonhos e grandes inspirações, né, e que querem simplesmente que a vida passe e termine em barranco para ela morrer encostada, né, todas essas pessoas estão dentro de uma mesma frequência consciencial, da mesma forma que aqueles bonequinhos da mesa de Pebolim estão todos encaixados no mesmo ferro que atravessa a cabeça. Né? Então, comecei a perceber isso através do comportamento recorrente, né, de pessoas completamente distintas, alheias umas às outras, em distintas partes do Brasil, uma no Oiapoque e outra no Chuí. Né? Então, esse efeito rebote ele é uma coisa interessante. E esse processo de incorporação e abdução por parte de assediadores e obsessores é algo que eu já vi acontecer pelo menos umas 5, 6 vezes que eu estou aqui lembrando agora. Né? Coisas que aconteceram na minha vida e que me pareceram bastante impressionantes também. Né? A inundação e incêndio repentino na minha casa. Minha casa já sofreu um incêndio, né? E eu dei sorte porque o incêndio ativou o sistema de alarme, então o alarme tocou e eu vim para casa, porque eu estava no parque, eu tinha planos de passar a tarde na rua. E aí quando eu entro aqui, minha cozinha está pegando fogo. Tem vídeo no nosso canal e texto no nosso blog falando sobre isso. Né? E por 2 vezes nos 12 anos que eu vivo aqui, a casa inundou também, ainda que não tenha sido assim uma inundação de proporções como está sendo em Valência agora, né? Não foi nada apocalíptico. Mas o meu divórcio foi apocalíptico e acredito que tenha sido o resultado de trabalhos de magia negra que pessoas já fizeram para mim. E outra coisa também que eu vi, né, que se trata desse efeito rebote, é o abandono total e completo da rotina sagrada, né? Porque a rotina sagrada que todos nós devemos desenvolver para nós mesmos é aquilo que mais e melhor nos blinda, né, nessa energia de amor, seja de amor próprio, seja de amor infinito, amor incondicional, né, que vai fazer com que toda inveja, com que toda pobreza, com que toda raiva que as pessoas inferiores têm de quem é superior seja neutralizada, né? Então eu mesmo já tive a experiência de querer ajudar e apoiar pessoas que fizeram com que eu ficasse aí por volta de meses, né, completamente distante, seja da minha rotina de meditação, seja da minha rotina de canalizações periódicas, seja da minha rotina de criar conteúdo aqui para esse canal, né? Então, assim, é muito importante que você jamais abandone a sua rotina sagrada. E se alguma pessoa adentra a sua vida e você percebe que a sua rotina sagrada está sendo afetada por causa disso, abandone você essa pessoa, né? A não ser que você tenha o poder da proteção
que eu tenho que faz com que... Porque eu nunca consigo abandonar ninguém, é todo mundo que me abandona. E isso é muito interessante, né? Porque não sabe brincar, não desce pro play. E a verdade é que as pessoas não sabem, né? Então, outro efeito rebote é perdas, danos e prejuízos, né? E também promessas que as pessoas fazem e não cumprem e depois saem da sua vida, né? Através desse processo de abandono voluntário, pensando que isso não vai ter um efeito kármico na vida delas. Para nós finalizarmos o nosso vídeo de hoje, que eu confesso que está bastante interessante, estou adorando falar sobre esses temas todos, eu gostaria de falar sobre as invocações e também a lei da atração. E para isso eu encontrei algumas coisas interessantes na Bíblia cristã. Nos Evangelhos de João, versículo 1, parágrafo 14, nós podemos ver justamente: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Então veja só como nessas simples palavras, né, nesse simples parágrafo, toda a teurgia se solidifica, se sintetiza, né, justamente porque ele está dizendo que no princípio, o que é o princípio? O princípio da criação. Quando a nossa realidade foi feita, o criador dessa realidade, ele era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo é o que nós praticamos, né, no momento em que nós invocamos entidades espirituais. O Verbo é aquilo que nós evocamos quando nós estamos realizando uma oração e fazendo pedidos a uma determinada entidade ou várias, né? Então, compreenda, né, uma vez que tudo é energia e vibração, amor infinito barra Deus barra Verbo é a única verdade. Então, quanto mais você verbalizar os seus sentimentos, seja através de um ritual de teurgia e meditação, como eu faço diariamente, seja através de sessões de psicoterapia, né? Porque a maioria das pessoas, principalmente no Brasil, elas estão programadas para passar a vida inteira fingindo, aguentando, 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 aguentando e fingindo, sempre dócil, sempre sorrindo, né? Jamais reagindo, jamais impedindo. E claro, isso criou uma geração de seres bastante frágeis, bastante inúteis, bastante retardados. Então, se você quer deixar de ser frágil, se você quer deixar de ser inútil, se você quer deixar de ser retardado, começa a usar o verbo. Começa a usar a sua fala, começa a se comunicar e se expressar, né, de uma maneira que seja útil a você e não simplesmente para você ter likes, seguidores e com isso pagar suas contas, entende? Então, claro, ao longo do tempo, você realizando invocação e meditação com frequência, todo esse processo de aperfeiçoamento, né, que passa por uma prática constante, tem como resultado progressos. E o que está escrito lá na bandeira do Brasil? Ordem e progresso. Então, para que possa haver progresso, é necessário que haja ordem. E para que haja ordem, você tem que ter uma compreensão nítida de como as coisas funcionam. No que tange a relação do homem encarnado na matéria com a espiritualidade, é a teurgia e as invocações que vão fazer com que isso aconteça de uma maneira saudável, livre de toda aquela babaquice feminilizante criado pelas religiões, né, que faz com que 99% dos médiums no Brasil sejam pessoas afeminadas, sejam pessoas frágeis, incultas, que idolatram a pobreza, reféns daquela plástica alegórica, daquela religião ridícula, né? Então, para nós finalizarmos, acredito que seja importante deixar claro que, no que tange a nossa realidade física, todas as verbalizações, pessoal, elas funcionam como decretos, né, que formam os tijolos, né, os ladrilhos da nossa realidade, ou as grades, né? Então, nós somos escravos ou senhores das coisas que nós verbalizamos. Ainda que você não seja um taumaturgo, ainda que você não seja um teurgo, ainda que você não realize rituais
de meditação e de invocação, ou em outra ordem, invocação e meditação, ainda que você não realize nada disso, tudo aquilo que você verbaliza e tudo aquilo que você deixa de verbalizar, principalmente, é o que está criando a sua realidade agora mesmo, seja em um nível mental, etéreo, energético, arquetípico, kármico, seja em um nível físico, financeiro, saúde orgânica, felicidade, entre outras coisas, né? Então é claro que certamente a maioria das pessoas nunca fez e certamente nunca vai fazer isso que é necessário para que nós possamos ter uma relação sadia com a espiritualidade. E que se trata não apenas de orar e pedir, mas também de invocar e gerir, né? Por quê? Porque quando você começa a se relacionar com a espiritualidade de um ponto de vista consciencial assim, nivelado, né? E não mais como um pedinte, como um humilde servo, né? Mas como um sábio útil, que é veículo de consciência de entidades e inteligências que a maioria das pessoas, por ignorância, por burrice, por pobreza, por miséria, jamais vai poder conceber, né? Então não são as entidades inteligentes que têm que ter o desejo de fazer com que as entidades inferiores, encarnadas ou não, se elevem à altura delas. Somos nós, entidades inferiores aqui encarnadas, que temos que começar a desenvolver em nós essa inspiração, esse desejo de ter um melhor nível de inteligência, ter um melhor nível de sensibilidade, ter um melhor nível de compreensão, né? E tudo começa com questões básicas, como, caramba, por que eu nasci? Por que eu nasci nessa família? Por que essa família é desse jeito? Por que esse jeito de ser dessa família me agride tanto? Por que eu precisei sair e passar tanto tempo longe deles para poder conhecer a mim mesmo? E pode ter certeza que o caminho que eu trilhei é o caminho que a maioria de vocês jovens terão de trilhar ao longo da própria existência se quiserem se desenvolver e serem felizes de verdade, né? Justamente porque o que fica claro ao longo desses 16 anos de trabalho com as pessoas no Brasil é que as pessoas da família no Brasil, elas conspiram umas contra as outras exatamente como aconteceu na minha família, e por isso que a gente tem audiência, né? Porque as pessoas têm esperança de que os problemas que eu tive ao longo da minha existência dentro da minha família sejam só meus, mas não, é os problemas de todos vocês, principalmente vocês que são jovens, vocês que têm entre 20 e 30 anos no Brasil, que se recusam a cuidar da própria vida e ficam lá parasitando os pais e fingindo amizade, fingindo carinho. E é tudo mentira, é tudo fingimento. E a prova é que vocês estão tudo rodeado de marginal, sai na rua e não sabe se volta para casa, né? E uma das coisas que mais sempre me impressionou na vida é que a maioria das pessoas, principalmente o jovem brasileiro, ele não está nem aí. Ele já não se importa. Tá? Rouba aí, apenas não me bate, não me mata, tá tudo certo. Né? O que as pessoas precisam entender é que a liberdade, gente, e a felicidade, elas são muito mais importantes do que a vida. Né? E por isso eu convido você para conhecer a Neimosia Quântica, para conhecer o Yoga, para conhecer tudo aquilo que eu fui aprender para ser o que eu sou. E mais do que isso, né? Descobrir o que eu sempre fui. E isso é o que eu mais agradeço ao longo da minha vida. Enfim, gente bacana, gente fina, gente bonita, gente elegante. Estamos aqui já há 28 minutos e 42 segundos. E estamos regressando, né? Aqueles vídeos mais largos. E talvez isso seja efeito dos tratamentos que eu estou realizando para não colocar fim na porra. Enfim, agradeço de verdade a audiência de todos, peço que me deem uma força, por favor, sigam as regras, comenta, curte, compartilha. E, se possível, por favor, realize um donativo através do pixmendes.rui@gmail.com. Ajude o nosso canal e o nosso blog a seguir existindo, a seguir produzindo conteúdo de qualidade, algo que é cada vez mais raro na internet. Saudações cordiais a todos, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.